E Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado por João Batista, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que o encheu de gozo, por esse mesmo Espírito ele é guiado ao deserto, levado para ser tentado, porque a tentação faz parte da vereda. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, o diabo mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, e dar-te-ei a glória desses reinos, os louvores unânimes de todas as nações. Porque esta autoridade me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Eu dou a quem eu quiser. Essa autoridade me foi entregue, diz o diabo, sobre homens e nações, reinos e poderes. Os buscadores de glória me servem. Eu recebi esta autoridade, ela me foi dada, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, eu te darei, se tu prostrado me adorares. Tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele tu darás culto. Então o levou o diabo a Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de tentação, e o colocou sobre o pináculo do templo, porque o templo é lugar da mais elevada tentação. E disse: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, se tens o amparo de toda essa história, se tu és o Messias dessas esperanças, atira-te daqui abaixo, queima uma grande etapa, todos te verão no átrio do templo, te verão amparado e cumprindo o Salmo 91, que diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para tu não tropeçares em alguma pedra. Pula daqui, nada te acontecerá. Respondeu-lhe Jesus: dito está, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não tentarei a Deus. Eu vou descer pela escada. Passadas que foram as tentações de toda sorte, de todo tipo, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou de Jerusalém, da Judéia, para a Galiléia. E a sua fama correu, se espalhou por toda a circunvizinhança daquela região. Enquanto isto, ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos os que o ouviam, e se chocavam e se maravilhavam, e entravam em estado de admiração diante do poder, da autoridade, da sabedoria que dele emanava. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou
Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde cresceu, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga de Nazaré, conforme costumava fazer desde criança. E levantou-se para ler, como era direito dos homens lerem a Escritura. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Era a leitura do dia. Era a leitura de carreirinha da sinagoga. Lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele, Jesus, abrindo o rolo do livro de Isaías, achou, procurou, com vontade própria, não a esmo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para anunciar boas novas aos pobres, aos desesperançados. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos presos em todo tipo de prisão, as piores prisões, as que aprisionam a mente, a alma, a consciência, o coração, as emoções. E enviou-me para proclamar restauração da vista aos que não veem, aos que não conseguem discernir, e também para pôr em liberdade os oprimidos por toda sorte de opressão, e anunciar, apregoar que este é o ano da graça de Deus, é a era da oportunidade. Então, tendo fechado o rolo do livro do profeta Isaías, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Esta mesma que eu vos li acabou de se cumprir. Aqui, agora, diante de vocês. Todos os que ouviam lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho do carpinteiro José? A família dele, a mãe, as irmãs, os irmãos não moram aqui entre nós? Ao ouvir, todavia, isto, Jesus lhes disse: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, tudo que tu fizeste lá, faze-o também aqui na tua terra, na tua casa, perto dos que te viram crescer. E prosseguiu ainda Jesus: de fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele vira gente do lugar e ele é relativizado pelas relatividades do cotidiano. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas havia no tempo de Elias. Muitas. Vivendo todos os problemas da viuvez, da escassez, da fome e da pobreza. Havia muitas em Israel no tempo do profeta Elias.
que foi quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma dessas muitas viúvas de Israel, passando necessidade, foi visitada por Elias. A nenhuma delas foi Elias enviado, mas a uma viúva de Serepta, de Sidom, fora das fronteiras de Israel. Por que será isso? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, muita gente doente, nenhum deles foi purificado da lepra, mas apenas um homem que veio da Síria, um general da Síria chamado Naamã. Não aconteceu com os de dentro, aconteceu a graça com os de fora. Por que será isto? Não será porque os de dentro vão ficando familiarizados com a oportunidade e não usufruem dela e acabam endurecendo o coração? Todos na assembleia, ouvindo as coisas que Jesus disse, se encheram de ira, porque Jesus lhes tirou a carapuça. Então, levantando-se, expulsaram-o da cidade de Nazaré e o levaram até ao topo do monte sobre o qual estava a cidade edificada, para de lá o precipitarem abaixo no abismo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu de Nazaré na direção de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e ali os ensinava no sábado na sinagoga. E muitos que o ouviram na sinagoga de Cafarnaum, saiu da sinagoga de Nazaré, foi falar na sinagoga de Cafarnaum, e muitos na sinagoga de Cafarnaum se maravilhavam da sua doutrina. Em Nazaré eles se maravilharam e depois se escandalizaram. Não podiam admitir que dentre eles tivesse nascido alguém tão diferente da média deles, da mediocridade deles. Em Cafarnaum, como não havia essa referência, eles estavam muito mais livres apenas para ouvirem e se maravilhavam da sua palavra, porque a sua palavra era com autoridade.